Desenrola Brasil. Muita gente está em dúvida, né? Que programa é esse? É um mutirão de renegociação de dívidas de pessoas físicas. Nós vamos conversar agora com o advogado especialista em direito tributário, Antônio Carlos Moradi. Doutor Antônio Carlos, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Estúdio CBN. Muito obrigado, boa tarde a todos e a todas. Doutor Antônio Carlos, a gente pode chamar isso mesmo como um mutirão, né? É isso que vai acontecer, é para tirar a população das dívidas aí e voltar a tentar aquecer a economia? Sim, sem dúvida que isso é um grande benefício para os bancos, né, no primeiro momento, tanto porque os bancos já negociam com os devedores já há algum tempo. Lógico que nas três condições que estão sendo aplicadas aí pelo governo, eu acho que é bastante vantajoso para aqueles que tenham um débito de até R$100, que vai simplesmente fazer a extinção desse valor. Isso é muito bom, né? São mais de 1,5 milhão de famílias que vão estar com o nome novamente em ordem para poder fazer uma alocação, para poder fazer uma compra-prestação, para ter um cartãozinho de crédito, etc. Né? Bom, em seguida, nós temos outros casos, né? Outras situações que a gente pode desdobrar isso agora. Pois não, uma delas é a seguinte, né? Cada banco vai fazer a própria negociação ou vai ter uma, vamos dizer, uma plataforma unificada para esse programa Desenrola Brasil? Sim, cada banco vai fazer a sua negociação. Eles vão ter que fazer essas comprovações junto ao governo federal, né, ao Ministério da Fazenda, para que eles recebam também os benefícios que eles terão em relação a isso. O que o banco vai ter em relação a isso? Se o banco fizer os acordos com todos os seus devedores, né? O banco vai ter uma vantagem de uma maior linha de crédito junto ao governo, uma abertura maior de poder trabalhar com mais crédito junto ao mercado. Então, isso é um benefício muito bom para o banco. Para os devedores, os benefícios são claros e evidentes, né? Sim. Bom, vamos a outras dúvidas aqui, né? Como a gente pode dizer, né, que esse programa ele foi antecipado, mas no caso de quem tem mais de R$100 de dívida, acaba não mudando nada, ou pode também buscar algo, tentar abater parte da dívida? Não, veja, por exemplo, para quem tem até 2 salários mínimos, né, para sobreviver, né, para viver, e tem uma dívida de, sei lá que valor, acho que até R$5.000, esse indivíduo também vai ter uma vantagem enorme, ele vai ter um desconto de até 90% sobre o valor da dívida dele. Então, isso é muito bom. E ele pode parcelar ainda por cima essa dívida junto ao banco. Aí depois tem a fase 3, né, que aí são valores maiores, etc. Esses também vão ter descontos de até 90%, né? E pode parcelar esse residual de 10%. Portanto, é bastante vantajoso. Agora, como eu disse, espero que os bancos façam isso, né? Cumpram com o que se comprometeram. Sim, exatamente, porque depois pode ter outras regras, né? Eu vou aproveitar a presença do senhor aqui para fazer uma pergunta, uma colocação do nosso ouvinte, porque quando a gente fala de direito tributário, muita gente acaba tendo dúvidas sobre vários assuntos, e esse não é ligado ao Desenrola. Só que um ouvinte aqui, o Antônio, ele está dizendo que tem recebido vários e-mails do banco falando que tem restituição do imposto de renda a receber. Quando vai para a agência, eles dizem que não tem nada. Banco não manda e-mail, né, doutor Antônio Carlos? É bom a gente deixar isso claro, eles estão tentando dar um golpe nele, né? Sim, sem dúvida. Olha, eu recebo aqui, infelizmente, muitas pessoas idosas, né, que sofrem esses golpes. E aparece um indivíduo e olha, tem que trocar seu cartão, o seu cartão foi clonado, então passa o cartão para mim, me dá a senha, essas coisas todas, né? E, lógico, eles vão desenvolvendo cada vez mais
questões de golpes, de trapaças, né, que fazem com que as pessoas, num primeiro momento, acreditem. Mas, logicamente, o pessoal lá no banco é criterioso, vai explicar. Se não explicarem, eles estão corroborando com o bandido, e, portanto, o indivíduo que tivesse comprometimento com uma fraude ou um estelionato, ele pode acionar ambos, né? Tanto criminalmente como no âmbito civil contra o banco. Até porque, né, doutor Antônio Carlos, quem paga a restituição é o INSS, né? A pessoa coloca uma conta bancária lá, seja de que banco for, e o INSS que vai fazer esse depósito para quem tem restituição, né? Exatamente, exatamente. Bom, deixa Agora, eu... Oi, pois não. Desculpa, eu queria falar uma coisa muito importante. Eu acho que isso que estão fazendo é muito bom, né, em relação às negociações dos bancos. Mas também nós temos que pensar o seguinte, esse pessoal todo, são milhões e milhões e milhões, são 70 milhões de pessoas endividadas. Se todos fizerem as negociações, né, e conseguirem reduzir isso em 90%, 80%, e ainda parcelado, essas pessoas vão ter que pagar essa dívida, mesmo que seja pequena, né? E isso impacta no orçamento. Por que impacta? Porque esse débito não está sendo pago. Se não está sendo pago, ele não está incluído ao orçamento daquele indivíduo que negociou. Portanto, isso também tem que ser pensado. Essas pessoas vão precisar de ajuda para poder pagar esse débito. A gente tem que pensar muito nisso, viu? E evitar fazer um empréstimo com outros para pagar a dívida, né? Porque senão a dívida só muda de dono, né? É bom a gente avisar isso, né? Exatamente, os tais consignados, né? Olha, vou falar, viu? Meu telefone, que era do meu pai, que por acaso é aposentado, o que tem de gente oferecendo consignado diariamente, doutor Antônio Carlos? Olha, eu já bloqueei uns 30 números daqui para mais. Só que deixa eu fazer uma pergunta agora sobre impostos como o IPTU, né? Porque aí você está devendo para o poder público, você está devendo para a prefeitura. Ele faz parte do Desenrola também? Não, eu não vi isso na legislação. O que eu vi foram débitos bancários. Agora, as prefeituras realmente estão sofrendo com a falta de pagamento do IPTU. Né? Eu posso citar, por exemplo, para você, a prefeitura de Taubaté. A prefeitura de Taubaté, o novo prefeito, do PL, né? Ele protestou todo mundo, né? Mas era tanta gente, aliás, é tanta gente que está devendo o IPTU, né? Que esse prefeito não vai se reeleger nunca mais. Então, tem que ter um critério. Lógico, a prefeitura precisa, né, desses recursos, mas tem que ter um critério para receber deles. Eu acho que cada prefeitura poderia adotar uma forma igual a essa que o Governo Federal fez com os débitos bancários e a questão do Serasa SCPC. E uma última dúvida, doutor Antônio Carlos, para a gente encerrar a entrevista aqui. As pessoas, porque do mesmo jeito que chega pedido de consignado ou e-mail falso, como aconteceu aqui com o nosso ouvinte, vai ter espertinho querendo se aproveitar do Desenrola também, né? Então, qual é a maneira segura para a pessoa renegociar essa dívida? A única maneira é ir direto ao banco, à agência bancária, aonde ele contraiu aquela dívida. É ali que ele vai negociar, ou é dali que ele vai partir para um setor aonde a agência determinar. Ligações telefônicas, nada disso. Tá? Mensagens por SMS, isso vem muito, e é muito perigoso, né? E, portanto, direto na agência, se for por mais de um banco, vai em cada uma dessas agências para fazer a sua negociação. Vai ser muito bom. Forcem bastante a negociação, porque o banco tem condições de dar um desconto de até 90%.
Tá certo. Aquela história vai ter que dar uma choradinha, né? E para liberar o senhor, pergunta aqui o ouvinte sobre multa de trânsito e IPVA, cabe no mesmo do IPTU, né? Se não entra um imposto para o governo municipal, também não vai entrar um imposto estadual, provavelmente. Não. Mas existem formas de parcelar isso, viu? O governo do estado de São Paulo, por exemplo, ele parcela, me parece, 12 ou 24%. Tem que buscar essas oportunidades. Bom, quero agradecer ao doutor Antônio Carlos Moradi, é advogado especialista em direito tributário, tirando umas primeiras dúvidas sobre o Desenrola Brasil, programa que está começando, né? E a gente vai